À medida em que as tropas russas vão se aproximando das cidades ucranianas, a guerra vai se modificando. Em vez de espaços abertos com mísseis de longo alcance, o conflito vai para dentro das cidades. Uma guerra difícil de ser lutada e com a possibilidade, infelizmente, de elevadas baixas entre civis. Para entender para onde essa invasão está seguindo, eu converso com o especialista em segurança, Rodrigo Pimentel. Rodrigo, prazer ter você aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Queria perguntar para você primeiro quais são as características de uma guerra dentro de uma cidade. E é isso que pode vir a acontecer nos próximos dias na Ucrânia, à medida que as tropas russas forem chegando nessas cidades. Como a gente mostrou aqui, Kharkiv é a segunda maior cidade e mesmo Kiev, a capital. Olá, Márcio, boa noite. Márcio, o maior desafio para exércitos regulares em todo o planeta são os conflitos urbanos, são as batalhas travadas em áreas edificadas ou em áreas urbanas. Eu posso até fazer uma rápida analogia a uma favela do Rio de Janeiro, mas o conflito em favela é de baixa intensidade, sem mísseis, sem artilharia. O conflito na Ucrânia certamente será um conflito de altíssima intensidade, com bombardeio, com artilharia, com escombros, né? Normalmente, nos meios militares, a gente calcula um aumento de baixas em 5 vezes até 8 vezes. Ou seja, é ruim demais para quem está invadindo, é péssimo para a população civil, normalmente muitas baixas civis. É uma verdadeira tragédia, Márcio. Me conta como é que os russos chegam para essa fase do conflito. Eles se prepararam para isso? Eles têm estrutura para essa possibilidade de uma guerra dentro de uma cidade? Márcio, os russos têm um histórico muito ruim na Chechênia em 95, 96, 97, em Grozny. Uma brigada inteira de tanques russos, tanques T-72, foi aniquilada por guerrilheiros chechenos que disparavam seus lança-foguetes dos prédios. Para quem está nos vendo para entender, a blindagem do carro de combate, do tanque de guerra, ela não é em cima, ela é na lateral e na frente. Então, quem está em cima de um prédio destrói um carro de combate com relativa facilidade. Mas o russo está levando para Kiev um carro de combate novo, que é esse carro que a gente está vendo aí, que é o Terminator. Esse carro, além de proteção da blindagem em cima, ele tem um canhão que tem uma angulação que ele consegue atirar em prédios. Como disse anteriormente, é uma tragédia. É um carro desenvolvido pelos russos no final da década de 90 para participar de guerras dentro de cidades. Essa imagem então, isso é um sinal de que o russo estava preparado. E será que Kiev está preparada? Eu temo que não. Há pelo menos 2 meses, o exército ucraniano deveria estar preparando armadilhas, destruindo pontes, colocando minas terrestres, né, provocando escombros. Tudo isso para facilitar o avanço do tanque de guerra, Entendi. Que é a espinha dorsal do exército russo, e também do soldado de infantaria russo, para que ele possa ser impedido de chegar na cidade. Deixa eu só esclarecer, as imagens que a gente está vendo desse Terminator que você falou, desse tanque adaptado para uma guerra na cidade, essas imagens são de arquivo, a gente não tem a informação ainda se esse tanque está participando dessa ofensiva neste momento, dessa guerra na Ucrânia. A informação que você nos dá é essa, desenvolvido esse tanque, a informação é que ele poderia vir a ser usado nas cidades ucranianas. Ou seja, a gente já marca aqui uma posição russa nesse conflito. Qual seria a estratégia de defesa dos ucranianos? Você falou que não viu ainda informações sobre trincheiras sendo cavadas, mas a gente está vendo muito a população levantando, até querendo pegar em armas, se oferecendo para isso. Isso pode funcionar, Rodrigo? E principalmente, você falou que muitas vezes o fogo pode vir do alto, quer dizer, é um esquema de emboscada que os ucranianos podem tentar fazer para se defender. Sim, Márcio, existe um dilema no exército que está invadindo. Se o exército usa artilharia em massa, ele provoca escombros. Quanto mais escombros, mais áreas de proteção para quem está se defendendo e mais dificuldade para avançar. Então, por exemplo, em Stalingrado, os alemães bombardearam a cidade. Isso foi muito ruim, porque aumentou o ímpeto de proteção, as pessoas ficaram mais entusiasmadas para defender a sua cidade e também provocou áreas de defesa, bolsões de defesa para os russos, para a população civil e para o exército russo também. Na Chechênia foi exatamente igual. Quanto mais a Rússia bombardeava a Chechênia, mais disposição para defender a sua cidade. E tudo que o Putin quer hoje é velocidade. E ele pode não ter essa velocidade dependendo da determinação de quem está em Kiev hoje.
Pois é, essa imagem que nós mostramos há pouco aqui dentro do CNN Prime Time. Moradores de uma cidade ucraniana, infelizmente eu não vou lembrar o nome dela, fazendo barricadas com caminhões e, claro, ocupando a estrada que liga a uma usina nuclear. Esse espírito nacionalista, é claro, é bonito, é incrivelmente forte entre os ucranianos, a gente está vendo isso agora. Mas isso funciona contra um Terminator da vida? Isso funciona contra uma tropa que talvez nem seja tão treinada. Dizem que soldados russos são jovens demais, mas qual o grau de defesa que isso realmente oferece? Márcio, isso não evita a queda da cidade, a invasão por total. Isso atrasa o avanço. Então, não existe medida eficaz hoje para impedir que 150 mil russos, lembrando que o exército russo, Márcio, é o exército que mais dispõe de veículos blindados no mundo. Só esse veículo T-72, a Rússia, a antiga União Soviética, produziu mais de 25 mil veículos, que estão hoje em poder da Rússia, quase todos. Então, eles têm viaturas blindadas, carros de combate, que dá e sobra. E uma frente com 150 mil homens, nem todos são combatentes, tá? Muitos homens russos são de logística, estão no apoio. Mas é um número significativo e não será fácil de segurá-los na periferia de Kiev. Mas a gente, assim, eu estou torcendo pela paz, viu, Márcio? Como todos nós, torcendo pela paz. Claro. Mas claro. Eu não percebi ainda pelas imagens, pelo que eu acompanho na própria CNN aqui, eu não percebi ainda formações de defesa, organização de defesa. Como eu disse, há 2 meses, desde que o Biden está anunciando essa invasão, a prefeitura de Kiev, a Secretaria de Defesa Civil, o exército ucraniano já deveria estar preparando aí as trincheiras, obstaculando ruas, armadilhando e colocando minas e também destruindo pontes e viadutos. E também escolhendo locais para colocar amarração de metralhadoras, de atiradores de elite. É tudo isso que se faz numa preparação da invasão de uma cidade. O que foi feito em Alepo, na Síria, há pelo menos 10 anos. Foi feito exatamente assim. E eu não tenho certeza se foi feito na Ucrânia. E eu estou conversando com amigos que estão lá hoje, também não tenho essa certeza, viu, Márcio? Estamos torcendo pela paz, viu? Okay. Mas não percebemos sinais de preparação de defesa. Rodrigo Pimentel, especialista em segurança. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado. Boa noite, Márcio. Boa noite.